Eu sempre fui o tipo de cara que queria se provar para ninguém além de mim mesmo. Quando decidi atravessar sozinho a Black Hollow Reserve, no interior do Colorado, achei que seria só mais um desafio pessoal, uma daquelas viagens que você faz para limpar a cabeça. Só que já na primeira manhã, antes mesmo de eu me acostumar com o cheiro úmido das árvores, percebi que havia algo errado demais com aquele lugar. A trilha parecia se mover. No primeiro quilômetro, tudo parecia normal. Árvores altas, galhos secos estalando sob as minhas botas, um silêncio pesado, mas ainda natural. O problema começou quando parei para beber água. Eu deixei minha mochila encostada num pinheiro com o tronco dividido ao meio, uma marca fácil de identificar. Mas quando virei de volta para pegar a mochila, o pinheiro não estava mais ali. Ou melhor, estava, só que em outro lugar. Uns 20 passos atrás de mim, como se tivesse caminhado sozinho. Meu peito gelou tão rápido que eu quase engasguei com o ar. Olhei para todos os lados, tentando encontrar alguma explicação lógica, e claro que minha cabeça insistiu, você só se confundiu. Só que eu conheço meu próprio senso de orientação. E aquele troco repartido não tinha como existir em dois lugares ao mesmo tempo. Continuei andando, dizendo para mim mesmo que era bobagem, que era só fadiga. Mas a cada vez que eu piscava, parecia que alguma coisa trocava de lugar atrás de mim. Placas de indicação que antes estavam à esquerda, surgiam à direita. Pedras que eu tinha acabado de desviar reapareciam na frente, como se alguém as tivesse recolocado ali. E havia o som. Um farfalhar insistente atrás de mim, rápido demais para ser vento, mas leve demais para parecer passos reais. Era como se alguém caminhava a poucos metros, mas só quando eu não olhava. Quando virava, tudo parava, deixando aquele silêncio opressor, espesso, que grudava na pele. Lá pelo meio da tarde, me dei conta de que estava retornando ao mesmo ponto várias vezes. Eu reconhecia o mesmo tronco caído, a mesma formação de pedra, até uma marca vermelha numa árvore, mas eu não estava voltando. Pelo menos eu não lembrava de estar. A rota que eu seguia era cheia de curvas suaves, inclinações pequenas. Nada que justificasse dar voltas perfeitas. Foi quando vi as pegadas. Não eram de animal. Eram minhas. Mesma sola, mesmo tamanho, mesma distância entre um passo e outro. Só que elas estavam indo na direção contrária à que eu caminhava. Eu olhava para o chão, via minhas pisadas seguindo adiante, mas havia outras voltando, como se eu tivesse passado ali antes, ou como se alguém estivesse me imitando perfeitamente. Fiquei parado olhando aquilo por quase um minuto inteiro, sentindo o vento esfriar dentro da minha camiseta. Meu coração batia rápido, mas o resto do meu corpo parecia travado, como se estivesse esperando uma resposta que a floresta jamais daria. Quando finalmente me forcei a seguir em frente, notei outra coisa perturbadora. Quanto mais eu avançava, mais eu tinha a sensação de estar sendo guiado, empurrado por algo que eu não via. Era como se a trilha estivesse me oferecendo caminhos novos demais, bifurcações que não apareciam no mapa, curvas que se repetiam, árvores que pareciam observar a minha hesitação. A floresta não queria que eu escolhesse onde ir. Ela queria que eu fosse para algum lugar específico. Já era quase noite quando notei as sombras se alongando de um jeito estranho, como se tivessem vida própria. A luz laranja do fim do dia atravessava as folhas e fazia tudo parecer maior, mais distorcido, mais profundo. Eu ouvi de novo o som atrás de mim, passos curtos, rápidos, como se algo tivesse perdido a paciência de me seguir escondido. Acelerei. O som acelerou também. Parei. O som parou. Eu estava tão nervoso que mal sentia as pernas. Tirei o celular do bolso, mas óbvio, sem sinal. A reserva inteira era conhecida por ter zonas mortas de comunicação. Ainda assim, tentei abrir o GPS. O aplicativo travou numa tela branca, como se recusasse a carregar qualquer coisa. Parecia que até o meu celular queria me impedir de ver onde eu estava. Foi então que notei algo que me fez perder o ar. Bem à minha frente, entre duas árvores retorcidas, havia uma placa de madeira com o nome da trilha. Eu tinha visto aquela mesma placa horas antes, quando ainda estava perto da entrada da reserva. Só que agora ela estava ali, no meio da floresta, exatamente onde ela nunca deveria estar. E ela estava virada para mim, como se tivesse sido deixada ali propositalmente. Eu dei um passo para trás, e um cheiro forte de terra úmida subiu do chão. A floresta inteira pareceu prender a respiração comigo. Foi quando escutei o primeiro sussurro, uma voz baixa, masculina, rouca, vinda de algum ponto bem atrás de mim. Mas a voz não dizia meu nome. Ela dizia algo muito pior. Mais um passo. E aí tudo ao meu redor ficou completamente silencioso,
como se a floresta estivesse esperando para ver o que eu faria. A primeira coisa que eu fiz foi virar devagar, sem nem respirar direito, tentando não fazer barulho nenhum. Mas atrás de mim não tinha ninguém. Só as árvores enormes, escuras, imóveis, como se estivessem esperando pela minha reação. O sussurro, no entanto, ainda vibrava na minha cabeça, ecoando como se tivesse sido dito bem perto da minha orelha. Era impossível ignorar. Era impossível fingir que eu tinha imaginado aquilo. Eu tentei me convencer de que estava cansado, que minha mente estava pregando peças, mas a floresta parecia ficar mais viva quando eu pensava nisso. Até o ar parecia observar. Até as sombras pareciam respirar. E cada vez que eu piscava, tinha certeza de que as coisas se moviam de novo, mas de forma mais rápida, mais agressiva, como se não precisassem esconder que estavam mudando de lugar. Decidi continuar andando. Não porque eu queria, mas porque alguma coisa dentro de mim dizia que ficar parado seria muito pior. Senti minhas mãos suando dentro das luvas, e meus ombros pesados como se eu carregasse mais do que a mochila. Era como se a floresta inteira estivesse apoiada sobre mim, me empurrando para a direção que ela queria. Eu a seguia sem questionar, mesmo sabendo que aquilo não fazia sentido. Quanto mais eu andava, mais percebia que a trilha estava diferente. Não era só mudança de posição das placas ou das pedras. O próprio chão parecia novo, como se tivesse sido criado minutos antes de eu chegar. A terra estava lisa, sem folhas secas, sem marcas de animal, como um corredor limpo esperando meu passo. E o pior? As minhas próprias pegadas desapareciam segundos depois de eu avançar. Eu olhava para trás e via a trilha perfeita, intocada, como se eu nunca tivesse passado por ali. Foi aí que percebi que não estava sozinho, não de verdade. Algo caminhava comigo. Não fazia barulho, não respirava, não emitia cheiro, mas estava ali, comigo, em silêncio. Às vezes eu sentia um peso no ar do meu lado, como se alguém enorme tivesse parado ao meu lado. Outras vezes eu sentia um frio subindo pelas minhas costas, como se uma mão invisível deslizasse pela minha camisa. Mas sempre que eu tentava olhar, nada estava ali. Caminhei por mais alguns minutos até encontrar uma clareira pequena, onde a luz da lua mal conseguia entrar. No centro, havia algo que me fez estremecer. Minha garrafa de água, exatamente a mesma que eu tinha deixado cair horas antes, numa outra parte da trilha. Só que agora ela estava ali, limpa, sem arranhões, posicionada perfeitamente em pé. Como se alguém tivesse colocado ela naquele ponto para mim. O ar ficou tão pesado que doeu respirar. A floresta parecia segurar tudo, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então eu ouvi outra coisa. Não era um sussurro dessa vez. Era um riso baixo, curto, rasgado, vindo de algum ponto muito próximo, tão próximo que parecia que estava dentro da minha mochila. Meus ombros travaram. Eu fiquei congelado por longos segundos, sentindo o riso vibrar dentro da minha caixa torácica, como se tivesse sido feito para mim, só para mim. Eu me forcei a respirar fundo e comecei a correr. Não pensei em direção, não pensei em coerência, eu só corri. E quanto mais eu corria, mais a floresta mudava à minha frente. Troncos surgiam onde antes não havia nada, como se saltassem da terra. Raízes se moviam de um jeito impossível, como serpentes gigantes. E a trilha? A trilha começava a se multiplicar. Eu via 2 caminhos à frente, depois 3, depois 5, todos parecendo idênticos, todos me chamando, todos me prometendo uma saída que não existia. E, mesmo assim, eu tinha a sensação de que só um deles era real. E claro, era o único que eu não tinha coragem de seguir. Mas a floresta não esperou minha decisão. O chão tremeu levemente sob meus pés, e um vento forte me atingiu, empurrando meu corpo inteiro para a trilha da direita. Eu quase caí, tropeçando, tentando me agarrar a alguma coisa, mas as árvores pareciam se mover para trás, fugindo do meu alcance. Era como se a floresta estivesse me guiando com força, como se quisesse que eu fosse levado por aquele caminho específico. E então eu a vi. Era uma figura. Longe, mas clara. Alta, magra, com braços compridos demais para serem humanos. Parecia feita de sombra pura, como se tivesse sido esculpida pelo próprio escuro. Ela estava parada no fim do caminho, sem rosto, sem forma definida. Mas, mesmo assim, eu sabia que ela estava olhando para mim. E a forma esticou o braço em minha direção. Naquele gesto, havia um comando, uma ordem silenciosa. Como se ela estivesse dizendo, venha. Meu corpo inteiro travou. O ar queimava minha garganta. O mundo ficou pequeno demais. E eu só conseguia ouvir meu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito.
De repente, a figura deu um passo. Só um. Mas o chão ao meu redor tremeu, como se a floresta inteira tivesse se curvado ao movimento dela. Eu tentei voltar. Tentei correr. Tentei gritar. Mas nada aconteceu. Era como se a própria trilha me segurasse. Como se eu estivesse preso ali, obrigado a olhar. Foi quando percebi que havia algo escrito no tronco de uma árvore ao meu lado. Algo novo, algo que não estava ali antes. Uma frase riscada como se uma unha tivesse arranhado a madeira. Eu estou te levando para casa. E naquele instante eu entendi. A floresta não estava perdida. Eu estava. E aquilo, seja lá o que fosse, estava me guiando para um lugar onde eu jamais deveria ter pisado. Eu sempre gostei de acampar sozinho. Não sei se era teimosia, orgulho, ou só a minha maneira torta de tentar fugir do barulho do mundo. Naquele fim de semana, eu precisava de silêncio. Eu tinha brigado com a minha ex, perdido o emprego, para completar, minha cabeça parecia um rádio quebrado, tocando pensamentos ruins o tempo inteiro. Então escolhi uma área remota de Michigan, bem longe de qualquer trilha turística. Era uma daquelas florestas densas, que parecem engolir a luz do sol e guardar segredos velhos demais pra gente tentar entender. Eu cheguei por volta das 4 da tarde. O ar estava úmido, com cheiro de madeira molhada. Só o vento quebrava o silêncio, fazendo as folhas tremerem devagar, como se a floresta estivesse respirando. A sensação era estranha, mas não ruim. Pelo menos, no começo. Armei minha barraca, coloquei minha comida numa bolsa pendurada, para afastar animais, e sentei perto da fogueira que eu tinha acabado de acender. O calor do fogo ajudava, mesmo que algo naquela floresta parecesse observar cada faísca. Era como estar num quarto cheio de olhos, mas sem saber de onde vinham. Por volta das 6, a luz começou a desaparecer. O céu ficou pesado, quase roxo, e a temperatura caiu tão rápido que eu tremi antes mesmo de perceber. Eu estava pronto para entrar na barraca quando notei uma coisa que me paralisou por alguns segundos. Havia uma luz no meio das árvores. Uma luz fixa, amarelada, que piscava como uma lâmpada velha. No meio da floresta. A quilômetros de qualquer rede elétrica. E aquilo não existia no mapa. Pensei em ignorar. Sério, pensei mesmo. Mas era impossível. A curiosidade cresceu em mim como se alguém tivesse sussurrado bem no meu ouvido. Vai lá, só olha. Eu peguei minha lanterna, respirei fundo e fui seguindo aquele brilho fraco que cortava o escuro. A trilha era estreita, quase inexistente, como se eu estivesse caminhando por um lugar que não queria ser pisado. Cada passo parecia fazer mais barulho do que deveria. O som das folhas secas quebrando ecoava como aços, e eu me peguei olhando por cima do ombro várias vezes, imaginando sombras que não estavam lá. Depois de uns 10 minutos, a luz ficou mais forte. E então a vi. Uma cabana. Antiga. Madeira escura, quase preta. Janelas pequenas e abafadas por cortinas que pareciam feitas à mão. Uma varanda curvada pelo tempo. E, dentro, uma lâmpada acesa, amarelada, fraca, impossível. No instante em que a cabana apareceu diante de mim, meu corpo reagiu. Meus dedos ficaram dormentes, como se o frio tivesse entrado por debaixo da pele. Uma parte de mim gritou para voltar, mas outra, mais teimosa, mais irracional, me empurrou para frente. Talvez fosse só alguém morando ali. Talvez eu só estivesse perto demais de ficar paranoico. Quando subi os 3 degraus da varanda, percebi outra coisa. A porta estava entreaberta. E a luz lá dentro, parecia me chamar. Tem alguém aí? Falei, tentando não parecer amedrontado. Minha voz saiu fraca, trêmula, quase infantil. Não houve resposta. Respirei fundo, empurrei a porta e entrei. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Não era mofo. Não era sujeira. Era madeira velha misturada com perfume doce, quase floral, como casas de avó. A luz vinha de um lampião sobre uma mesa de madeira. Mas não foi isso que me fez congelar. Foi a mesa posta. Era para uma pessoa. Um prato. Um copo. Talheres alinhados com perfeição. E no centro do prato, nada. Como se a refeição tivesse sido retirada instantes antes. Mas isso nem foi o pior. O pior foi ver uma cadeira puxada, voltada exatamente para a porta. Como se alguém tivesse levantado na hora em que me ouviu chegar. Meu estômago deu um nó. Meu corpo inteiro implorava para sair, mas eu não conseguia. Havia fotos espalhadas pela parede, e aquilo me puxou como imã. Fui chegando mais perto, devagar, analisando cada uma. A maioria era antiga, preto e branco, mostrando pessoas que pareciam viver ali décadas atrás.
famílias, caçadores, moradores de fazenda. Coisas normais. Mas conforme eu andei até o canto mais escuro da cabana, percebi 3 fotos mais recentes, impressas em alta resolução, coladas tortas na madeira. Na primeira, eu estava caminhando pela mesma floresta, mochila nas costas, olhando para baixo. Na segunda, eu estava montando minha barraca no acampamento. Na terceira, eu estava dormindo dentro da barraca. Só que eu não tinha dormido ainda. Aquela foto não podia existir. Eu recuei um passo, meu coração batendo tão rápido que doía. Tentei entender. Tentei negar. Tentei achar uma explicação lógica. Drone? Alguém me seguindo? Um stalker? Um caçador com câmera? Tudo parecia ridículo. Foi quando ouvi. Toque. 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 Alguém bateu na porta da cabana. Meu sangue gelou. Eu virei devagar, com a boca seca, sentindo meu corpo inteiro tremer. Eu sei que você entrou. Uma voz masculina, grave, calma demais, falou do lado de fora. A madeira da porta vibrou com o toque seguinte. Toque. 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 Abre. Você me deve isso. Eu não conhecia aquela voz. Mas ela me conhecia. Ela me chamava como se falasse com alguém de casa, alguém íntimo, alguém próximo demais. Sem pensar, eu corri para o fundo da cabana. Havia uma escada pequena levando para o porão, uma porta entreaberta, o escuro absoluto lá embaixo, o tipo de lugar que eu nunca entraria em condições normais. Mas a voz bateu de novo. Desta vez, mais perto. Como se o rosto dele estivesse colado na porta. Eu esperei tanto, garoto. Meu corpo decidiu antes da minha mente. Eu desci. Desci no escuro total. Desci sem ar. Desci com a sensação de que algo estava abrindo a porta atrás de mim. E quando alcancei o chão do porão, senti que não estava sozinho ali. Havia alguém respirando. E essa respiração não era humana. Eu não lembro de ter respirado enquanto encarei aquela foto jogada no chão. A imagem mostrava eu dormindo dentro da minha barraca, como se alguém tivesse aberto o zíper, enfiado a câmera e clicado no exato momento em que meu rosto estava virado para a entrada. O pior não era a foto em si, era a data escrita num canto, como se fosse uma anotação impressa, 8 de novembro de 2025. Isso simplesmente não fazia sentido. Eu não tinha nem começado essa viagem nessa época. A luz da lamparina tremulava, projetando sombras que pareciam se mexer atrás de mim, mesmo quando eu ficava totalmente imóvel. O ar dentro da cabana estava cada vez mais pesado, como se estivesse impregnado de alguém que acabará de sair dali a poucos minutos. O cheiro de madeira úmida tinha sido substituído por outro, algo parecido com tecido velho, queimado, misturado com suor frio. Uma sensação instintiva me dizia que eu não deveria continuar olhando aquelas fotos, mas era impossível desviar o olhar. Cada uma parecia capturar um momento meu que eu não lembrava de ter vivido, ou pior, que ainda iria viver. Ouvi um estalo seco atrás da porta e quase derrubei tudo ao pular para trás. O som veio como se alguém estivesse passando a mão pela madeira, de cima a baixo, lentamente. Prendi a respiração. Por um instante, imaginei que fosse o vento, mas não havia vento naquela noite. A floresta inteira parecia segurar o ar, silenciosa demais, como se estivesse esperando uma resposta minha. A mesa posta continuava intacta, com talheres alinhados, pratos limpos e 2 copos transparentes perfeitamente posicionados. Antes, eu achava que aquilo era apenas assustador. Agora, parecia uma espécie de ritual preparado para mim. Caminhei até lá, movido por uma mistura doentia de medo e curiosidade. Quando toquei o copo da direita, senti que estava morno, como se alguém tivesse bebido dali segundos antes. Um arrepio profundo subiu pelo meu braço. Foi quando vi algo novo, uma cadeira ligeiramente afastada da mesa, como se alguém tivesse se levantado às pressas. Antes, tenho certeza absoluta que ela estava encostada como as outras. Aquilo me fez perder o pouco autocontrole que ainda restava. Tem alguém aqui, gritei, apesar de saber que era estúpido. Minha voz soou abafada, como se o ar estivesse denso demais para transportá-la. A porta tremeu de novo, dessa vez mais forte, como se alguém estivesse apoiando a testa na madeira do lado de fora. Não ouvi passos. Não ouvi respiração. Só aquele peso silencioso pressionando o portal, esperando a minha reação. Peguei a lanterna e apontei para a fresta inferior. Por menos de um segundo, vi uma sombra imóvel, larga demais para ser de uma pessoa, fina demais para ser de um animal. Quando pisquei, desapareceu. Eu precisava sair dali. Ainda assim, quando tentei abrir a porta dos fundos,
descobri que ela estava trancada por dentro com uma trava que eu não lembrava de ter visto. Bati a mão nela, nervoso, e ouvi outro som, agora vindo de cima. Algo caminhava devagar pelo sótão, arrastando o peso pelos cantos, como se estivesse delimitando o perímetro. A cada passo, a madeira rangia como ossos velhos se dobrando. Não faz sentido, isso não estava aqui antes, murmurei para mim mesmo, tentando manter alguma lógica. Mas a verdade é que nada mais se encaixava. A cabana parecia crescer, mudar, respirar. Era como se ela se moldasse ao que eu pensava, reagindo às minhas dúvidas. Senti um calafrio ao imaginar que talvez eu não tivesse encontrado essa cabana, talvez ela tivesse sido colocada no meu caminho. De repente, ouvi um estalo mais forte vindo da mesa. Um dos pratos tinha trincado exatamente no meio, sem que ninguém tivesse tocado nele. A rachadura seguia um formato estranho, lembrando uma espécie de símbolo que eu não reconhecia. Quando passei o dedo por cima, senti a superfície gelada demais, como se aquela cerâmica tivesse sido retirada de um freezer. Foi aí que a porta da frente bateu sozinha. 1, 2, 3 vezes, como se uma mão invisível estivesse anunciando a própria chegada. Meu corpo travou. A batida seguinte não veio da porta, mas da janela ao lado. Depois, do lado oposto. E então, simultaneamente, de todos os cantos. Era como se a cabana inteira estivesse sendo tocada de fora, testada, examinada, marcada. Quando dei um passo para trás, as fotos espalhadas no chão começaram a deslizar sozinhas, aproximando-se dos meus pés. Uma delas virou lentamente, revelando outra imagem, eu parado exatamente no centro da cabana, com a mesma roupa que estava vestindo, só que com alguém atrás de mim. Um borrão preto, alto, esguio, sem rosto. Soltei a lanterninha e ela rolou até a mesa, projetando a luz para o teto. Foi então que eu vi algo que me fez gelar até o fundo. Marcas de mãos, dezenas delas, impressas no forro, como se alguém, ou várias coisas, tivessem empurrado a madeira de dentro para fora. Eram marcas humanas, mas distorcidas, como se os dedos fossem longos demais. A porta parou de tremer. O silêncio voltou de forma abrupta, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Eu podia ouvir apenas meu coração, descompassado. Respirei fundo e percebi outro detalhe terrível. As fotos tinham parado de se mover. Todas elas estavam alinhadas em uma direção, apontando para a porta. E aí veio a última batida. Uma voz sussurrou meu nome do lado de fora. Baixa, rouca, e ao mesmo tempo, familiar. Como se fosse a minha própria voz. E quando a maçaneta começou a girar devagar, bem devagar, percebi que aquilo não estava tentando entrar. Estava tentando voltar. Eu não estava sendo perseguido. Eu estava sendo reclamado. Eu nunca fui o tipo de pessoa que se assusta fácil, ainda mais depois de morar anos no interior de Oregon, onde cada árvore faz um som diferente e cada noite parece mais escura do que deveria ser. Mas naquela semana, quando eu e meus 2 amigos, Jason e Tyler, decidimos explorar uma área selvagem conhecida por trilhas abandonadas e rumores de desaparecimentos antigos, algo na floresta parecia errada. Como se ela estivesse ouvindo. Esperando. A estrada de terra que nos levou até lá já dava o tom. Quanto mais avançávamos, mais o sinal do celular sumia, até virar uma tela morta. O vento levantava folhas secas em rodopios lentos, quase silenciosos. Eu lembro de comentar que era estranho não ter pássaros por perto. Nenhum. Era como se tudo estivesse segurando a respiração. Montamos acampamento perto de um riacho raso, e o silêncio era tão forte que até a água parecia se mover devagar demais. O sol começou a cair, tingindo tudo de laranja queimado. Era bonito, mas tinha um peso, como se estivéssemos sendo observados desde antes de chegarmos. Enquanto acendíamos a fogueira, Jason decidiu contar histórias locais. Péssima ideia. Ele falou de pessoas que ouviam gritos que vinham de direções impossíveis, e de trilheiros que juravam estar sendo imitados pela própria floresta. Tyler riu, mas era aquele riso nervoso, como se ele mesmo estivesse tentando se convencer de que aquilo não fazia sentido. A primeira coisa estranha aconteceu por volta das 23 horas. Eu estava mexendo no fogareiro quando ouvi um som vindo da mata. Era um grito. Baixo, arrastado, distante. Tyler achou que era algum animal, mas não parecia. Não era uivo. Não era nada familiar. Era quase humano, mas como se alguém estivesse aprendendo a imitar um humano. Jason desligou a lanterna e mandou a gente ficar quieto. E então veio um segundo grito, mas ele veio de trás de nós, como se tivesse dado a volta na floresta inteira. A fogueira estalou alto.
Meu coração parecia preso na garganta. Cara, isso não é eco, Jason murmurou. Eu queria acreditar que era. Mas ecos não mudam de lugar desse jeito. Decidimos entrar nas barracas, cada um tentando parecer menos assustado do que realmente estava. O problema é que o silêncio lá dentro era pior. Eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo contra as costelas. E então, alguns minutos depois, aconteceu a coisa que realmente mexeu comigo. Eu ouvi alguém me chamar. Mas não era uma voz normal. Era a minha voz. Eric, sussurrou, distorcida, quase falhando no meio das sílabas. Eu congelei. Minhas mãos começaram a suar. Parecia que tinha alguém bem perto da barraca, imitando meu jeito de falar, mas com uma entonação errada, como se estivesse se ajustando. Meu corpo travou. Por alguns segundos eu nem conseguia respirar direito. Chamei Jason baixinho. Ele respondeu do lado, tremendo. Eu ouvi. Só isso. Deu para perceber pelo tom que ele também estava em pânico. A voz imitou meu nome mais 2 vezes, cada vez mais nítida, mais afinada, como se estivesse me estudando. Depois veio a voz do Tyler, num sussurro perfeito, só que vazia. Sem alma. Como se fosse uma gravação quebrada. Vocês ouviram isso, né? Tyler falou, quase engasgando com as palavras. Ninguém respondeu. Não tinha o que responder. A voz voltou, mas dessa vez ela falou uma frase que me fez perder o ar. Por que vocês entraram no meu corpo? O silêncio depois disso foi tão denso que parecia líquido. Tentamos não sair das barracas até amanhecer. Mas a floresta não deixou. Os gritos recomeçaram, altos, profundos, como se viessem do chão e do céu ao mesmo tempo. Às vezes eram longe, tão longe que pareciam viajar quilômetros. Às vezes surgiam colados na lona da barraca, como se algo estivesse passando a boca nela. E então, no meio da madrugada, ouvi passos. Não eram passos pesados de animal. Eram leves. Humanoides. Caminhando em círculos ao redor de nós. Cada vez mais perto. Em um momento específico, os passos pararam bem atrás da minha cabeça. E a minha própria voz sussurrou. Achei você. A barraca inteira se moveu, como se alguém passasse a mão por fora dela. Eu prendi a respiração. Jason começou a rezar baixinho. Tyler chorava sem fazer som. E eu só conseguia pensar em como, no fundo, a floresta estava viva. E sabia quem a gente era. A última coisa que ouvi antes de apagar, não sei se por medo ou exaustão, foi um coro de vozes idênticas às nossas, repetindo nossos nomes num ritmo lento, quase melódico. Como se estivessem treinando. Como se estivessem se preparando. Eu acordei com a luz pálida da manhã filtrando pela lona da barraca, mas a sensação de alívio que eu deveria ter sentido simplesmente não veio. A floresta estava silenciosa demais, como se tivesse sido esvaziada durante a madrugada. Jason e Tyler pareciam tão destruídos quanto eu, cada um saindo da barraca com o rosto tenso, os olhos vermelhos, o corpo tremendo daquele jeito que nem café forte seguraria. O lugar que havíamos montado o acampamento parecia diferente. As árvores pareciam mais próximas umas das outras, quase formando uma muralha natural ao nosso redor. O riacho que antes fazia barulho agora corria mais devagar, como se estivesse segurando a própria água. Até o ar parecia mais denso, úmido, colado na minha pele. A gente precisa ir embora agora, Tyler disse, a voz falhando. Jason concordou na hora. Eu também queria fugir, mas algo me incomodava. A trilha parecia mais estreita, como se tivesse mudado durante a noite. Guardamos tudo às pressas e começamos a andar. Eu tentava ignorar a ideia de que o chão parecia absorver nossos passos, como se estivesse ouvindo cada um deles. A floresta nunca tinha sido tão claustrofóbica. A cada 10 metros eu tinha a sensação de que algum galho se mexia sozinho, ou que uma sombra mais escura do que as outras deslizou entre as folhas. Cerca de 40 minutos depois, percebemos o pior. Voltamos para o acampamento. Não era parecido com o acampamento. Era exatamente o mesmo. As marcas no chão, as cinzas da fogueira, até uma garrafa de água caída do mesmo jeito. Jason empalideceu. Tyler quase desabou no chão. A gente andou em linha reta, cara, ele murmurou. Como a gente voltou pro mesmo lugar? Eu não fazia ideia. Mas a floresta parecia saber. Parecia satisfeita. Tentamos outra direção. Depois outra. Depois outra. E sempre, voltávamos para o mesmo ponto. Era como se estivéssemos andando dentro de um círculo invisível, um labirinto feito de som e madeira. E foi aí que começou a segunda parte do pesadelo, os sussurros. No começo eram baixos, finos,
quase imperceptíveis, misturados com o vento. Depois ficaram mais claros. E não eram apenas nossas vozes dessa vez. Eram múltiplas, profundas, rasas, infantis, adultas, como se a floresta tivesse coletado vozes ao longo dos anos e agora estivesse devolvendo todas de uma vez. Vocês não deviam ter entrado, disse uma voz feminina, soando como se estivesse atrás de mim. Quando olhei, não tinha ninguém. Vamos brincar, disse outra voz, masculina, vinda do alto das árvores. Eu já estava perdendo o controle. Meu coração estava disparado, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a mochila. Jason tentava manter a calma, mas a respiração dele estava acelerada demais. Tyler parecia à beira de um colapso. Foi então que a floresta fez algo que eu nunca vou conseguir explicar direito. Ela falou comigo usando a voz da minha mãe. A voz dela. A voz exata dela. O tom, o jeito, a respiração entre palavras. E a frase que ela dizia sempre que eu tinha pesadelos quando era criança. Eric, abre a porta, filho. Eu tô aqui. Meu estômago virou gelo. Jason percebeu na hora. Não é ela, mano, não olha pra lá, ele sussurrou. A voz repetiu. 3 vezes. Cada vez mais perto. Cada vez mais perfeita. E então a floresta parou de imitar. E começou a responder. Ele é meu. Ele entrou no meu corpo. Ele não devia ter falado meu nome. As árvores pareciam vibrar com essas frases, como se tivessem pulmões. O ar tremia de um jeito impossível. A luz parecia escurecer mesmo sendo de manhã. A sensação era de que o chão estava respirando por baixo de nós. Jason decidiu que o único jeito era correr. Eu não tinha alternativa melhor. Começamos a correr pela trilha torta, desviando de galhos que pareciam se mover sozinhos, tropeçando em raízes que brotavam no caminho como se estivessem tentando nos derrubar. A floresta gritava ao nosso redor. Gritos que vinham do alto. Gritos que vinham do chão. Gritos que vinham da nossa frente e das nossas costas ao mesmo tempo. E então veio o mais assustador de todos, um grito idêntico à minha voz, mas dessa vez, desesperado. Jason. Tyler. Ele me pegou. Socorro. Era eu. Era minha voz. Era meu grito. Mas eu estava correndo. Não olha para trás. Jason gritou. Não olha. Tyler olhou. Eu ouvi o momento exato em que ele olhou porque o grito dele cortou a floresta inteira. Ele tropeçou, caiu de joelhos, e algo na expressão dele mudou. Os olhos dele ficaram vazios. Como se ele tivesse visto algo tão errado que o cérebro dele travou de vez. Quando tentei levantar Tyler, ele só repetia a mesma frase. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. A gente arrastou ele por mais uns metros até que, do nada, a floresta abriu. Uma estrada de terra. Real. Clara. E atrás dela, uma placa de parque nacional. A floresta parou de gritar. O silêncio foi tão imediato que me deu tontura. Como se tudo tivesse sido desligado ao mesmo tempo. Carregamos Tyler até o carro e dirigimos sem olhar pelo retrovisor. A estrada parecia mais longa do que antes, mas pela primeira vez desde que chegamos, não ouvimos nada. Nenhum grito. Nenhuma voz. Exceto quando cheguei em casa. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi algo lá fora. Uma voz. A minha voz. Perto da janela. Eu saí da floresta, Eric. Agora é você quem mora dentro de mim. Meu corpo travou inteiro. Eu não tive coragem de olhar. Ainda não tive.